Sou o evangelista Moisés Marques e é sempre uma honra, uma alegria estar aqui com cada um de vocês para falar do grande amor de Deus. É uma alegria, uma honra sempre estar aqui, tá bom? Que Deus possa abençoá-lo grandemente nessa quarta-feira, nessa quarta-feira com mais um tema, com mais um momento da oração, um momento da palavra de Deus no programa Intimidade com Deus. Espero que você acompanhe a nossa programação até o final, para que você possa entender o recado de Deus para a sua vida. Espero que você acompanhe essa programação, né? Tem uma palavra abençoada para a sua vida, uma palavra talvez dura, mas necessária para nós estarmos aprendendo um pouco mais da parte do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre pecado, tá bom? Hoje o nosso tema é pecado e a gente vai estar falando sobre esse assunto, e é interessante você entender, é interessante você aprender e ouvir um pouco mais sobre esse assunto que está tão escasso assim nos púlpitos, né? Nos púlpitos das igrejas. Muitas igrejas já nem tocam mais nesse assunto, mas que é um assunto de extrema importância para a sua vida, tá bom? É um assunto importantíssimo, porque o pecado é que faz separação entre nós e o nosso Deus, né? As nossas iniquidades é que faz separação entre nós e o nosso Deus. E você precisa ouvir essa mensagem, porque talvez o seu coração está até agradecido diante de Deus, até se alegra diante de Deus, mas talvez tenha uma barreira impedindo o teu relacionamento com o Senhor. E hoje nós vamos falar justamente sobre pecado, para você entender um pouco sobre esse assunto, tá bom? Antes de nós irmos para o nosso momento da palavra, antes de irmos para a meditação da palavra do Senhor, eu gostaria de falar, dar o nosso recado, né? Primeiro, que está vindo aí em Conceição do Araguaia um grande congresso, é o Círculo de Oração, 49º aniversário do Círculo de Oração Lírios dos Vales. Vai ser bênção, como sempre foi bênção nos outros anos, e nós estaremos lá, né? Contribuindo, colaborando, ouvindo, meditando na palavra do Senhor nesse congresso, tá bom? A nossa líder Irineide Linhares é que está à frente dessa programação, né? Claro, sobre a orientação do nosso pastor presidente, pastor Moacir Pereira, e você é o nosso convidado todo especial. Olha, vai ser sexta, sábado e domingo, 3 dias de programação da palavra do Senhor, para que o nome do Senhor possa ser glorificado, amém? Então você é nosso convidado todo especial, seguindo todos os critérios de segurança, de medidas, de prevenção ao Covid-19, tá? Então você que vai lá, leve sua máscara, vá de máscara, tá bom? Para que tudo possa ser feito para a glória do nome do Senhor, amém? Então você é o nosso convidado todo especial. Hoje é quarta-feira e na nossa congregação, na congregação Nova Aliança, deixa eu mandar um abraço para a nossa família Nova Aliança, nossos irmãos em Cristo Jesus, que Deus abençoe todos os irmãos da congregação Nova Aliança. Hoje é Escola Bíblica Dominical, tá? E você é o nosso convidado especial a estar lá juntamente conosco para aprender um pouco mais sobre a vida de Jó, né? Hoje, na lição, nós vamos falar sobre... Hoje é sobre... eu esqueci sobre a teoria do amigo de Jó, me faltou aqui, fugiu da memória aqui o nosso tema de hoje, tá bom? Mas você é o nosso convidado todo especial a estar lá juntamente conosco, tá bom? Hoje, Escola Bíblica Dominical, vai ser uma bênção, e é uma bênção. Escola Bíblica é um grande ensinamento, né, para as nossas vidas, e isso faz uma diferença. Aprender sobre a palavra do Senhor, colocar em prática sobre a palavra do Senhor, faz uma grande diferença para as nossas vidas, tá? Então você é nosso convidado todo especial. Nossa congregação fica ali na Rua 11, esquina com a 40. Amém? E você é nosso convidado. Manda um abraço também para quem já está ligado, para quem já está acompanhando a nossa programação, quem sempre está aqui conosco fielmente, acompanhando a programação, meditando na palavra do Senhor. Bom, é uma bênção, meus irmãos. Eu vejo algumas programações aí pelas redes sociais, e são repletas de pessoas, né? O nosso objetivo aqui não é prometer ou falar algo que você vai receber, ganhar, Deus vai te entregar. Esse não é nosso objetivo. O objetivo é você ouvir a palavra do Senhor, entender a palavra do Senhor, tá? Esse é o nosso objetivo. Para a gente trazer um texto aqui de reflexão, para que você entenda, para que você fale, olha, Deus está falando que eu tenho que fazer isso e isso com a minha vida. Esse é o nosso objetivo, tá bom? Então, que você possa entender, seguir, acompanhar e compartilhar também a nossa programação aí, para que outras pessoas também possam meditar na palavra do Senhor. É essa
palavra que faz a diferença nas nossas vidas. Ela que é a base, o alicerce para os nossos pés, para nós estarmos firmes em Cristo Jesus. Tá bom? Então, nosso tema de hoje é sobre pecado. Um abraço para você que já está acompanhando. Que Deus abençoe você grandemente. Quem está pelo Facebook, clica aí, abre uma sala de vídeo, compartilhe com seus amigos. Quem está no Instagram aí, marque seus amigos aí, tá bom? Clica no aviãozinho, compartilha, marque seus amigos para eles também ouvir essa mensagem. Hoje é sobre o pecado. Hoje o nosso tema é sobre o pecado. E é interessante porque quando a gente vem aqui falar sobre os pecados, a gente não tem um grande número de visualizações, né? As pessoas passam, as pessoas deixam de lado, porque ninguém quer ser confrontado com o erro, ninguém admite o erro, ninguém admite a falha, ninguém admite que errou, né? E o pecado, você confessar o seu pecado é justamente confessar um erro, né? Aquilo que você cometeu de errado diante de Deus. E as pessoas hoje em dia encobrem, escondem, tampam, né? Os seus erros para que as pessoas não possam ver. As qualidades elas colocam à vista, mas os erros elas escondem. E é difícil as pessoas ouvirem essa palavra sobre o pecado, porque justamente vai confrontar a nossa vida, como está a nossa vida diante de Deus, né? Mas isso você precisa entender, você precisa compreender para que você possa ser liberto desses erros, para que você não possa praticar esses erros, tá bom? Então nós vamos falar hoje sobre o pecado. Um abraço para todos vocês, vamos lá para a meditação da palavra do Senhor. O texto que nós vamos utilizar como base é a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, e nós vamos ler só o versículo 23, que é o último versículo do capítulo 6 de Romanos, mas aí você que já acompanha o programa sabe que depois, em um horário que você tiver disponibilidade, você precisa pegar sua Bíblia, ler todo o capítulo 23 para você entender o contexto, tudo certinho, tá bom? Eu explico aqui, mas é interessante você sempre estar meditando na palavra do Senhor. Fica a dica aí para você que está acompanhando pela primeira vez, amém? Então vamos lá, o nosso tema é sobre pecado. E o texto está lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, o versículo 23, que diz o seguinte, a palavra do Senhor: Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? É esse texto que nós vamos estar utilizando como meditação, e o nosso tema de hoje é pecado, né? Para você entender um pouco, o pecado é justamente a desobediência à palavra de Deus, não somente à lei mosaica, como algumas pessoas imaginam e como algumas pessoas pensam, né? Que falam, eu não adultero, eu não mato, eu não... E aí, então tá tudo bem, eu tô bem diante do Senhor. E nós vamos ver que pecado, ele não se restringe somente à lei mosaica, aos 10 mandamentos, mas também a toda e qualquer revelação de Deus, tudo aquilo que Deus colocou diante da sua palavra, que colocou na sua palavra para que nós pudéssemos entender, tá bom? E esse pecado é desde você praticar algo ou alguma ação contrária àquilo que Deus disse que o homem não deveria fazer, mas é também algo contrário ao que Deus afirma para o homem fazer. Sendo assim, o pecado é o contrário ao caráter de Deus, porque Deus revela o seu caráter na palavra, e quando você vai contra a palavra de Deus, você vai contra o caráter de Deus, e tudo que é contra o caráter de Deus, contra a vontade de Deus, ou contra aquilo que Deus falou para nós não fazermos, ou para que nós fazermos, é considerado pecado. E o pecado é justamente isso: desobedecer a Deus, não seguindo o seu padrão perfeito, né? Daquilo que Deus revelou na sua palavra. E por causa do pecado, todos nós ficamos separados de Deus, e nós estamos condenados a morrer, não só fisicamente, mas também espiritualmente. É claro que talvez você sabe que o pecado faz a separação entre nós e o nosso Deus, e que você sabe também que esse pecado entrou na vida do homem lá na desobediência de Adão e Eva, ainda no paraíso, e devido àquele pecado de Adão, todos nós, juntamente com eles, sofremos, né, com essa passagem hereditária do pecado que está sobre a vida de todos os homens. Por isso todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado é justamente a razão de existir a maldade no mundo. Aí talvez você
Aí talvez você... Só um momentinho aqui. Talvez você me questiona sobre a maldade. Mas por que existe a maldade? E a maldade é simplesmente a falta ou a não existência de Deus na vida das pessoas. Quando Deus não está na vida de uma pessoa, os pensamentos, ações e atitudes vão ser atitudes más, porque não estão direcionadas pela vontade de Deus na nossa vida. E a maldade existe, e aí você consegue contemplar ela em todo momento, nas redes sociais, nos jornais, no nosso dia a dia, justamente porque não foi Deus que instituiu o pecado, mas o Deus que instituiu a maldade, mas o homem que escolheu, seguir outro destino, outro caminho, outra vontade, e aqueles que estão distantes dos caminhos do Senhor estão justamente vivendo segundo a sua própria vontade. Então, esse seguir a própria vontade, seguir o meu próprio querer, é o que resulta na maldade no mundo. Eu sei que talvez você está falando assim, não, mas eu não sou uma pessoa má. Mas a falta de Deus na vida de algumas pessoas demonstra justamente a maldade. Com essa ideia aí, talvez você vai estar falando assim, olha, mas o pecado veio por um homem, mas também por o homem, por o segundo Adão, por Jesus Cristo, veio a restauração, veio o resgate do ser humano do pecado. O nosso pecado, Isaías vai dizer que o nosso pecado estava sobre ele, a nossa iniquidade estava sobre ele, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. E é claro que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E você fala assim, mas então por que nós devemos viver, segundo a palavra de Deus, se a todo momento a vontade de Deus, a graça é derramada sobre todos nós, a graça é derramada sobre todas as pessoas, e ela consegue cobrir toda a mancha, todo o erro e toda a falha que nós carregamos. Por que então nós não podemos viver segundo as nossas próprias vontades? E Paulo, ele escreve aos Romanos, nesse capítulo 6, justamente para questionar, justamente para contradizer, trazendo argumentos para contradizer a essa ideia que algumas pessoas têm. Mas se Deus é amor, então de tudo aquilo que eu fizer da minha vida, Ele vai me perdoar. Deus é amor, Ele me perdoa. Então eu posso viver segundo a minha própria vontade, segundo o meu próprio querer, porque Deus sempre estará derramando da sua graça sobre mim, e o amor de Deus é maior do que o pecado que eu cometo. E Paulo escreve esse capítulo 6 de Romanos justamente para contradizer essa ideia, contradizer esse pensamento, que é um pensamento falso, enganoso para as nossas vidas. E a explicação de Paulo nos capítulos 15 do versículo 15 ao versículo 23, do qual nós lemos o versículo 23, Paulo vai contradizer isso, e ele vai trazer a imagem justamente do escravo do pecado e do escravo da justiça, onde quando éramos escravos do pecado, a justiça ela não tinha direito sobre a nossa vida, sobre nenhum de nós, mas agora aqueles que se tornam, através do Senhor Jesus Cristo, escravos da justiça, agora é o pecado que não tem mais direito e poder sobre as nossas vidas. Nos nossos dias de hoje, talvez, quando fala escravo, talvez você tenha a ideia aí de um servo, de um trabalhador, de alguém que trabalha para outra pessoa, que pode ir lá, que disponibiliza no seu dia a dia aí 8 horas de trabalho, e depois que sai dali pode fazer o que quiser. Só que não é bem essa a ideia que Paulo tinha em mente naquele tempo. A situação do que Paulo vivia naquele tempo era justamente que o escravo, ele era um servo que não tinha direito, um servo que não era livre, um servo que não poderia ter esse tempo livre, como talvez você está pensando num prestador de serviço, num trabalhador nos dias de hoje que cumpre 8 horas diárias. Naquele tempo não, naquele tempo quando Paulo fala sobre escravo, a ideia daquele tempo era a pessoa estar justamente 24 horas por dia a serviço do seu Senhor. Ele iria falar, pensar, agir segundo a vontade do seu amo, daquele que tinha domínio sobre a sua vida. Ele não tinha um tempo de descanso, ele não tinha um tempo para fazer o que queria, ele não tinha um tempo de lazer. Tudo que ele fazia, pensava, agia, era segundo a vontade do seu amo, era segundo a vontade
daquele que era o seu dono. Por isso, Paulo ele vai trazer, né, na nossa mente justamente esse que era servo, esse que tinha 24 horas do seu dia disponível ao seu amo, que tudo que ele fazia, pensava, agia, planejava, era segundo a vontade do seu dono, daquele que era senhor da vida dele. Então, naquele tempo, quem era escravo, tudo que fazia era segundo a vontade. E Paulo vai trazer ao nosso entendimento o escravo do pecado e o escravo do dom gratuito de Deus. Ele coloca na mesa esses dois tipos de escravo, porque na verdade não tem como nós servirmos a dois senhores, e naquele tempo não tinha como servir a dois senhores. Naquele tempo, o escravo que tinha um senhor só ia viver, respirar e agir segundo a vontade daquele senhor. Ele não tinha espaço para obedecer ou para agir segundo a vontade de um outro senhor, de um outro amo. Era 24 horas servindo aquele. Por isso, Paulo, nessa carta, ele vai trazer com essa ideia, com essa compreensão, a ideia do escravo, do servo do pecado, do escravo do pecado e do escravo do dom gratuito de Deus, né? E nesse versículo ele traz justamente essa ideia. Olha, se você é escravo do pecado, 24 horas do seu dia vai servir ao pecado. Se você é escravo de Deus, 24 horas por dia você vai servir ao dom gratuito de Deus. E a recompensa desse escravo, o pagamento desse escravo, é justamente segundo a vontade do seu amo, segundo a ideia e concepção do seu amo. Então, se você é escravo do pecado, você vai receber como salário aquilo que o pecado traz sobre a nossa vida. Se você é escravo do Senhor, você vai trazer sobre a sua vida como salário, como resultado, aquilo que Deus tem como planos e projetos para a sua vida. E agora Paulo traz justamente o resultado. Qual seria o salário? O salário para quem serve ao pecado, para quem é escravo do pecado, é a morte, e não somente a morte física, mas também a morte espiritual, porque está distante de Deus, porque está longe de Deus, está fora da vontade, do alcance dos planos e projetos de Deus na sua vida. Mas aquele que é servo de Deus, aquele que é servo do Senhor e tem como dom gratuito a graça, e como resultado disso, como salário disso, nós temos a vida eterna. Paulo está falando justamente disso. Os que são escravos do pecado têm como salário a morte, e os que são escravos ou servos de Deus têm como dom gratuito a vida eterna. É isso que eu quero que você entenda nessa tarde. O resultado, o salário daquilo que nós recebemos. Talvez você está olhando para a sua vida e falando assim: não, mas eu sou novo demais, isso aí não tem nada a ver comigo, religião não tem nada a ver com minha vida ainda, eu não tenho como ser cristão porque eu sou novo, eu tenho muitos planos ainda, eu tenho muito ainda que conquistar, eu vivo segundo a minha vontade, um dia Deus vai me perdoar. Só que o interessante é que nós não sabemos o dia da manhã. A palavra do Senhor vai dizer: louco, essa noite pedirão a tua alma e o que tu tens preparado. Aquele que vive no pecado é escravo e servo do pecado, e o resultado dessa servidão, dessa escravidão, é a morte. Mas aqueles que entregam a sua vida diante e nas mãos de Deus, eles são libertos dessa escravidão, são libertos desse jugo, são libertos do pecado. Agora o pecado não tem mais domínio sobre a vida dele, ele está livre do pecado e tem como resultado, como salário, a vida eterna, a oportunidade de estarmos diante de Deus eternamente. É interessante porque João, quando ele escreve o Apocalipse, o livro de Apocalipse, lá no capítulo 22, a partir do versículo 1 ao versículo 12, a gente vai ver que João está no céu, um anjo está levando João diante de Deus, no céu, está passeando com João no céu para que ele pudesse escrever as verdades que são reveladas a ele, as verdades que são ditas a ele, aquilo que ele consegue contemplar. E João no capítulo 22, ele começa dizendo que mostraram para ele o rio da água da vida, que é claro como cristal, que lá não haverá mais maldição, que ali não haveria mais noite, não haveria mais noite, não seria necessário a luz de lâmpada, nem a luz de sol, porque Deus iluminaria todo aquele caminho, todo aquele lugar, tudo aquilo que está diante de Deus, Ele que iluminaria aquele lugar para nós estarmos diante dele também, o glorificando. Aí João vai dizer que
o próprio Senhor Jesus usa a boca do anjo para dizer que cedo ele vem, ora brevemente eu venho. Escreve essas coisas nesse livro, porque elas são verdadeiras e fiéis. Um dia há de se cumprir. João está lá escrevendo tudo aquilo que está sendo narrado, tudo aquilo que ele está vendo, e mais à frente vai dizer que o tempo está próximo. Qual é o tempo? O tempo de tudo isso cumprir. Mas eu queria chegar lá no versículo 11, que a palavra do Senhor vai dizer assim, ó: quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. João, ele vai fazer justamente esse contraste entre sujeira e santificação, entre o pecado e santificação, entre a justiça e a injustiça. E aí, o que João escreve aqui, a parte fundamental dessa passagem é justamente a vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos fez uma promessa que ele viria, e a parte principal, e para nós entendermos sobre esse capítulo 22, é a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas aí ele vai falar sobre o injusto, que busque mais a injustiça, o sujo, que se suje mais ainda, o limpo, o santo, que busque mais a santificação. Ele está falando justamente que chegariam momentos que eram tão difíceis, momentos que seriam tão dificultosos para a nossa vida e para a vida de todos, né, para a humanidade de modo geral, que isso estabeleceria, né, o caráter das pessoas. As pessoas nessa dificuldade demonstrariam o seu verdadeiro caráter. O verdadeiro caráter delas seriam demonstrados justamente com os hábitos que elas formaram. Mas é interessante você saber que haverá um tempo, haverá um tempo em que não será mais possível fazer a mudança desses hábitos. E esse tempo é quando a oportunidade para o arrependimento se cessaria. Um tempo em que nós não teríamos mais oportunidade de estar diante de Deus. O que está falando aqui é o que nós conseguimos contemplar nos nossos dias de hoje. Como está a injustiça nos nossos dias de hoje? Quão tamanhas são o pecado das pessoas, o caráter das pessoas que não tem mais princípios, que não existe mais moral. Quantas coisas ruins e banais a gente consegue contemplar nos nossos dias de hoje? A gente consegue ver isso justamente quando João está escrevendo aqui. Olha, o injusto buscará mais a injustiça. Quem é sujo se sujará mais ainda. E vocês vão ver como é decadente a moral e o caráter do ser humano nos nossos dias de hoje. Você contempla isso. Quanta banalidade nós conseguimos ver. Quanta maldade nós conseguimos ver no ser humano. E cresce a cada dia mais. A gente vai ver os pais agredindo cada vez mais os filhos matando os pais, a prostituição, o adultério, o engano, a mentira. A gente consegue ver como está banal no Senado, como está banal os políticos fazendo tanta coisa a cara limpa, sem pelo menos piscar, fazendo tanta coisa banal assim que nós nos escandalizamos. E é justamente isso que acontece no nosso dia de hoje. E é isso que João está escrevendo lá no capítulo 11. Olha, vai chegar um tempo que vai ser tão difícil, que o injusto vai ser mais injusto ainda, que o sujo vai se sujar mais ainda. Só que a palavra de afirmação do Senhor, nesse capítulo 22 de João, é: eis que cedo venho. O que eu quero trazer de despertamento para a sua vida é que o pecado ele está sobre a humanidade. O pecado ele está sobre todos nós, porque nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas Paulo, quando ele escreve, ele fala sobre o dom gratuito que vem de Deus. O dom gratuito que vem do Senhor. E esse dom gratuito é a vida eterna. É através daquilo que o Senhor Jesus fez por nós, a morte dele na cruz, que nos limpa de todo pecado, nos purifica de todo pecado e tira o pecado sobre as nossas vidas, e agora ele nos limpa. O desejo de pecar, a vontade de pecar ainda está sobre a nossa vida, mas muito maior é
a presença de Jesus Cristo sobre nós. Muito maior é o Espírito Santo, que nos mostra o que é certo, que nos mostra o que é errado, que nos mostra o que é pecado e nos distancia do pecado, que nos afasta do pecado. O que eu quero que você entenda é que a resposta do pecado, ela não está em você, não está na sua determinação, não está na sua disciplina, na sua busca por ser uma pessoa boa. A resposta do pecado não está na legislação ou em qualquer outro esforço humano. A resposta do pecado não está nos nossos esforços. A resposta, ela vem através da crucificação e da ressurreição de Jesus Cristo. E como resultado do crer na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nós recebemos como recompensa a vida eterna. É isso que eu quero que você entenda. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que eu quero que você entenda é que não é ser uma pessoa boa, não é buscar ser uma pessoa correta, não é buscar ter atitudes positivas diante das pessoas. A resposta aqui é Jesus Cristo. A resposta é o Senhor Jesus Cristo, que nos purifica, que nos limpa, que limpa a nossa mente, as nossas atitudes. E a cada vez que Ele nos purifica, a cada dia que Ele nos purifica, Ele nos santifica e nós nos parecemos cada vez mais com Ele. E a glória do Senhor resplandece na nossa vida. O que eu quero é que você entenda que você pode até ser uma pessoa boa, mas se você não receber esse dom gratuito, se você não aceitar esse dom gratuito, se você não reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não consegue receber como recompensa para a sua vida a vida eterna, a oportunidade de morar eternamente com o nosso Senhor. Paulo escreve isso em Romanos. Escreve essas duas moedas. Descreve esses dois lados da moeda. O pecado como resultado da morte e o dom gratuito da vida eterna através de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nessa tarde você possa entender e você possa fazer a melhor escolha para a sua vida. A presença do Senhor Jesus. Possa buscar a presença de Cristo na sua vida, porque somente através dele nós recebemos e nós temos como recompensa a vida eterna. Que você possa entender essa mensagem para a sua vida, que você possa colocar essa mensagem em prática na sua vida, na sua família, para que ele possa limpar. Olha, não importa a maldade que você fez, não importa os pensamentos ruins que você tem, não importa como está a sua vida, não importa em qual lamaçal do pecado você está e em qual nível de profundidade você está no pecado, nesse lamaçal, nessa areia movediça, o poder de Deus para te purificar é maior. A força de Deus para te purificar e te limpar é muito maior, porque todo o preço do pecado, todo o preço que nós deveríamos pagar, o Senhor Jesus pagou por nós na cruz, e Ele tem poder para transformar a tua vida, Ele tem poder para te tirar dessa situação ruim, pecaminosa que você se encontra, te purificar, te limpar e te dar uma nova vida. E com isso, como recompensa, tem a vida eterna sobre a sua vida. Que você possa entender essa mensagem, meditar nessa mensagem e entender e compreender que só o Senhor Jesus pode transformar a nossa vida e dar sobre nós e trazer sobre nós a vida eterna. Amém? Eu gostaria de orar com você nessa tarde. Maravilhoso e eterno Deus, soberano e grandioso Pai. Senhor, eu apresento cada um dos teus filhos que estão acompanhando essa mensagem, que meditaram, Senhor Deus, nesse recado do Senhor para a vida deles. Que eles possam entender e compreender que o Senhor tem guardado para cada um de nós o dom gratuito, a vida eterna. A graça é derramada sobre todos aqueles que aceitam, que reconhecem o Senhor Jesus, o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas. Senhor, que nessa tarde o Espírito Santo possa convencer o homem da iniquidade. Que nessa tarde o Espírito Santo possa convencer cada um que está assistindo e ouvindo essa mensagem do pecado. Que o Senhor possa purificar, limpar, santificar cada um deles e colocar diante do Senhor. Que o peso do pecado, Senhor, não possa estar mais sobre os nossos ombros, porque o Senhor já carregou esse peso sobre os seus ombros.
quando o Senhor carregou aquela cruz. Que essa verdade possa ser firmada em nossos corações. Senhor, que essa verdade possa transformar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Senhor, que nós possamos entender e compreender que ainda há tempo, que ainda está disponível a graça sobre as nossas vidas. Que nós possamos mudar, Senhor Deus de vida, que nós possamos te aceitar como Senhor e Salvador das nossas vidas, que nós venhamos mudar as nossas atitudes segundo aquilo que a Tua Palavra afirma, que nós possamos andar no caminho que é iluminado pela Tua Palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés. Que o Senhor mude o nosso entendimento, que o Senhor mude as nossas atitudes, que nós venhamos nos colocar diante do Senhor com um coração arrependido, com um coração contrito, que nós possamos deixar de lado, Senhor Deus, deixar para trás toda a vida errada, todo o pecado, Senhor Deus, que tem te desagradado, e nós possamos nos entregar e nos colocar diante do Senhor. Pai, abençoa cada um dos teus filhos, transforma essa família que não consegue mais se colocar de pé por causa do peso do pecado. Senhor, transforma essa vida que não consegue mais se reerguer por causa do peso do pecado. Senhor, a Tua Palavra diz que o Senhor tem um jugo leve para colocar sobre nós, que o Senhor pegaria de nós o jugo pesado e colocaria um jugo leve. E eu te peço, Senhor, tira esse peso do pecado sobre os nossos ombros, tira esse peso do pecado das nossas costas e coloca o Teu jugo, que é suave e leve para as nossas vidas. Abençoa cada vida, transforma, salve e cura cada um de nós. É o que nós te pedimos nessa tarde, por fé, nós já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você possa meditar nessa mensagem, que você possa refletir nessa mensagem e entender e compreender que para nos livrar do pecado, que tem como resultado a morte eterna, a morte espiritual, tem o dom gratuito de Deus que vem através do Senhor Jesus Cristo. Quando nós cremos, quando nós o aceitamos, a nossa vida é transformada. E agora nós vamos viver, andar, pensar e agir segundo a vontade de Cristo. E a vontade dele está descrito na sua santa palavra. Agora que você já o aceitou, e todo mundo diz assim, não, eu tenho Deus, eu já aceitei Deus. Mas as palavras, mas as atitudes não condiz com a palavra de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Tem muita gente aí que fala, não, eu já aceitei a Jesus, e eu tenho Deus na minha vida, eu não estou longe de Deus não. Mas quando olha as atitudes, não estão condizentes com a palavra de Deus. Ela não anda, não pensa e não age segundo a palavra de Deus. E eu, felizmente eu tenho que te dizer nessa tarde, que se você não anda segundo a palavra de Deus, você é inimigo de Deus. Você está distante de Deus. Não se engane. Não coloque essa mentira no seu coração para massagear a sua atitude pecaminosa, a sua vida pecaminosa, achando que está tudo bem, porque você já tem Deus no seu coração. Olha, se você não anda segundo a palavra de Deus, você não é filho de Deus, você não é servo de Deus, você não tem relacionamento com Deus. Para você entender como é verdade isso para a sua vida, que uma certa vez o Senhor Jesus está ensinando a multidão e chega alguém diante do Senhor Jesus e fala, Senhor Jesus, lá fora está a tua família, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E aí a resposta dele é, a minha família são aqueles que fazem a vontade de meu Pai, aqueles que fazem a vontade de Deus. Eu quero, em nome de Jesus, que essa mentira que você guardou no seu coração caia por terra, seja quebrada em nome de Jesus, saia da sua mente. Tem gente que, eu tenho Deus na minha vida. Aqueles que têm Deus é aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que vivem segundo a vontade do Senhor. Que você possa entender isso. Você pode até ser uma pessoa boa, você pode até doar para o Teleton seu dinheiro, você pode até entregar a cesta básica, você pode até ajudar os pobres, você pode até dar as suas roupas, mas se você não aceitou o Senhor Jesus, se você não anda segundo a palavra de Deus, infelizmente, você não tem um espaço no reino de Deus, você não tem um espaço guardadinho para você no céu. Entenda isso, compreenda isso. E como eu faço então para não ter o peso do pecado sobre a minha vida? Aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aceitar, reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aceitá-lo.
Por isso que nós estamos aqui sempre batendo nessa tecla para você entender. Você pode até ser a melhor pessoa do mundo, você pode até doar os seus bens para quem precisa, mas se você não confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e Ele transformar a sua vida para você andar segundo essa palavra, infelizmente, você está distante de Deus. Infelizmente, há uma barreira que separa de Deus. Amém? É essa mensagem nessa tarde. Deixa eu mandar um abraço para todos os nossos amigos que estão acompanhando. Um abraço para Ana Clara, um abraço para Weslene Duarte, Estudar Mais Biologia, um abraço aí. Mila Cakes, um abraço. Natália Lohane, um abraço aí para Regiane Festas, para Amanda. Deixa eu ver quem está aqui pelo meu Instagram. Um abraço aí para Márcia Bretas. A paz do Senhor, Márcia. Um beijo para minha mãe. E para Rebeca. Rebeca, tio te amo. Um beijo, tá bom? Tá acompanhando aí o programa. A paz do Senhor, nossa irmã Valdete. Um abraço pro meu amigo, irmão em Cristo Jesus, Ronaldo, né? Que Deus abençoe você, Ronaldo. Abençoe seu ministério, tá bom? Um abraço aí para Rail. Pro Samuel, né? Que Deus abençoe aí. Para Daiane, que Deus abençoe você, fique com Deus, tá bom? Os nossos amigos aqui do Facebook que estão acompanhando, a Eva Cleide, o Rafael, a paz do Senhor, Rafael, a paz do Senhor, Sandra Sobrinho, a Ana Paula Moura, a paz do Senhor, boa tarde, Ana Paula, a Ana Paula Oliveira, a paz do Senhor, Ana Paula. Deixa eu ver quem mais. Deusivaldo, a paz do Senhor, pastor Deusivaldo, que Deus abençoe você grandemente. Deixa eu ver quem mais aqui. Claudiane Costa, Anastácia, paz do Senhor. Um abraço para todos vocês. Amanhã é quinta-feira e amanhã nós estamos aqui com o momento da oração, tá bom? Eu espero a sua presença aqui para estarmos orando juntos. Amém? Para que Deus possa derramar da sua graça sobre nós, abrir o nosso entendimento e nos salvar, né? Nos purificar de todo pecado e derramar sobre a nossa vida a salvação. Amém? Fiquem com Deus. Uma boa tarde para todos. E até amanhã com mais programa Intimidade com Deus. A paz do Senhor.